Fogo trará a mensagem para os nossos corações nessa noite, mais uma vez. Amém? Você que pode, aplaude e glorifica a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa quarta-feira? Glória a Deus. Tem uma medida de Deus aqui para nós hoje. E tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você entrou. Porque se você entrou cheio, você tem que sair vazio, porque você distribuiu com os seus irmãos aquilo que você estava cheio. E se você está vazio, você vai sair cheio. Por quê? Porque aquele que estava cheio distribuiu para você. E essa é a conexão, essa é a visão da igreja. É nós podermos ajudar aqueles que estão fracos. Eu amo demais essa palavra, suportai-vos. Vós que sois fortes, suportai-vos quem é fraco. E essa palavra suportai-vos, nós temos um preconceito, porque nós sempre olhamos para essa palavra de forma pejorativa. Sempre suportar como algo, eu suporto porque tenho uma necessidade de suportar, não. O suportar significa carregar. E nós precisamos, assim como Simão Cirineu suportou a cruz de Jesus. O que foi que ele fez com a cruz de Jesus? Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Amém? Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a carregar a cruz deles também. Amém? Tem algum sonhador aqui nessa noite? Tem algum sonhador aqui nessa noite? Quando a pessoa não sonha, ela se torna um moribundo. Quando a pessoa não sonha, ela se torna uma pessoa sem entusiasmo, sem pelo que lutar. É uma pessoa desesperançosa, é uma pessoa que acha que já sofreu demais, então prefere apenas só sobreviver e não viver. E você foi chamado para sonhar. Porque o Senhor é grande, Ele é ilimitado. Então, os nossos sonhos desde criança era voar, era pular alto, era se teletransportar, era ter superpoderes, era poder transformar coisas. Porque quando nós somos criança, nós temos um pequeno acesso ao reino. E na medida que nós vamos amadurecendo e decidimos não permanecer no reino, a nossa visão vai se obscurecendo e nós gostamos mais do natural do que do sobrenatural. Porque o natural, muitas das vezes, nós achamos que temos controle. Mas o sobrenatural não. O sobrenatural precisa de sacrifício. O sobrenatural precisa de renúncia. O sobrenatural precisa de você se entregar por inteiro. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluias. Tá gostoso aí? Aqui em cima não tá ainda não, então. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Amém. 1 Samuel 1, verso de número 9. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: certa ocasião, em Silo, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor,
Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, em algumas traduções atribulada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, o Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos de sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou cerveja. Estava isto, sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Mas julgais a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Coloca a Bíblia no teu assento. Qual é o limite do seu sonho? Até quando o seu sonho pode acontecer? Quanto tempo demora para um sonho ser realizado? Eu gostaria que você orasse nesse momento. Levante sua voz em oração, você que pode. Aleluias. Não é outro igual. Tu és santo, santo. Deus, nós queremos, Pai, te adorar. Queremos, Pai, te agradecer e engrandecer teu santo nome, Senhor. Fica à vontade, porque a casa é tua, Pai. Fala o que tu bem queres, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Nós queremos se alinhar contigo nessa noite, Pai. Que todo o reino das trevas possa ser paralisado, neutralizado nesse momento. Mas que teus anjos ministradores estejam aqui nesse ambiente para poder nos bombardear com as tuas bênçãos, com as tuas revelações, com os teus milagres, ó Pai. Nós queremos, Pai amado, sair daqui tomados pelo teu Espírito, Senhor. Fica à vontade, a boca é minha, mas a palavra é tua, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando. Eleva o nível de adoração aí. Eleva o nível, entra no próximo estágio. Que tem uma palavra da parte dele para nós. Amém? Nós precisamos ter o sonho certo, para poder nós termos a visão certa, para nós podermos praticar a obra certa. Porque quando nós temos o sonho que é um tanto complicado, quando nós temos sonhos que a Bíblia não pode ser baseado com o que está escrito na Bíblia, nós começamos a se tornar um inimigo de Deus, tentando ter um sonho a qual Deus ele não nos permite. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque quando nós não conhecemos a Bíblia, quando nós não conhecemos o manual, quando nós não conhecemos o jornal, quando nós não conhecemos o diário, quando nós não conhecemos a intimidade, nós não sabemos como se portar. Quando nós vamos em algum lugar que nós não temos intimidade, ou que nesse lugar tem alguns instrumentos ou algumas coisas diferentes que nós não sabemos usar, nós ficamos com medo. Porque nós não queremos passar vergonha, e ali revela que nós não temos intimidade.
Há muitos anos atrás, quando começou a ser implantada nas agências bancárias as portas giratórias, nós vimos pessoas ali de fora observando como é que passava naquela porta. E as pessoas muito nervosas, com medo de passar uma vergonha, ela ficava cega, em vez de ir pelo lugar de entrada, ela ia pelo lugar de saída, e tentava entrar pela porta de acesso só aos funcionários, e as pessoas ficavam ali constrangidas, porque elas não tinham intimidade, elas não conheciam aquilo, então era algo novo. Quando nós não temos intimidade e relacionamento com Deus, nós não sabemos qual porta certa nós devemos entrar. Nós não entendemos e compreendemos quais são os pré-requisitos que nós temos que deixar no lado de fora para poder atravessar a porta. Para poder passar a porta que o Senhor já abriu, que o Senhor já determinou. Porque não é qualquer pessoa que pode passar pela porta que o Senhor abriu. Porque a porta que o Senhor abriu para você, só você pode atravessar. A porta que o Senhor abriu para você, só você pode atravessar. Até que o Senhor entenda que você não tenha interesse ou que você não queira. Aí Ele vai lá e coloca outra pessoa para passar no seu lugar. Mas todos os sonhos que Deus Ele colocou no seu coração, todos os sonhos que Deus colocou no seu coração, Ele tem mais vontade de cumprir do que você tem de receber. Ah, pastor, então por que não acontece? Vou te falar nessa noite. Mas tem sonhos que nos ridiculariza de frente dos nossos inimigos. E quem são nossos inimigos? Nossos inimigos muitas das vezes são pessoas que não conhecem a nossa história e querem nos julgar. Muitas das vezes os nossos inimigos, eles estão estabelecidos dentro da nossa própria casa, nossos familiares, nossos entes queridos. Muitas das vezes são pessoas que se fazem de amigo e estão próximo a nós. Outra vez são colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, seja lá o que for. Toda vez que você está envolvido com uma pessoa, você não sabe de fato o que se passa no coração daquela pessoa. Porque as pessoas, elas são de lua muitas das vezes. Muitas das vezes elas são bipolares, elas não sabem o que elas querem para ela. E logo quando elas não sabem o que elas querem para ela, ela não vai entender o que está acontecendo com o próximo. Então é mais fácil eu julgar o próximo, é mais fácil eu deter o próximo, é mais fácil eu abater o próximo. É mais fácil eu jogar minhas dores e o meu peso em cima do próximo, porque eu não estou compreendendo nada e eu quero sair, mas sair de onde e ir para onde, eu te pergunto nessa noite. Qual é o seu lugar de conforto hoje, você sabe? Até na igreja, muitas das vezes, aqui a Bíblia fala sobre duas mulheres, Ana e Penina. Ela era casada com um homem, como era o nome do cara? Como? Eucana, obrigado. Fugiu da minha mente aqui, por isso que eu dei esse Gary Snow aí. Amém? Eucana. Materiais de Eucana, beleza. Então, era casada com Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Naquela época, naquele costume, era permitido. Então, uma tinha filhos e a outra não. Porém, o problema não estava com o marido, porque com uma o marido tinha filho e com outra não. E naquele tempo, alguém que não conseguia gerar filhos, e se gerasse filhos e não fosse homem também, para uma época completamente machista, então aquela pessoa, ela era renegada, aquela pessoa ela era deixada de canto, aquela pessoa era vista como alguém amaldiçoada, porque o prazer é encher e multiplicar a terra. Então, se ela não podia encher, se ela não podia multiplicar a terra, então ela era alguém amaldiçoada diante dos olhos do Senhor e diante dos olhos daquela geração, daquelas pessoas que dividiam o ambiente com ela. E Ana tinha esse desejo, Ana tinha essa forte vontade de ter filhos e ela não conseguia. A Bíblia diz que todo ano, como era de costume, ela subia, entregava o sacrifício, fazia pedidos a Deus e nada acontecia. Só que antes de chegar lá, a Bíblia diz que Penina ia enchendo a cabeça dela. Penina ia ridicularizando ela. Penina ia maldizendo, amaldiçoando, dando tristeza para ela. E quando você tem um sonho, esse sonho não consegue ser realizado, se você não tiver uma maturidade, você inferniza a vida das pessoas que estão próximas a você. Como isso? A Bíblia diz que Eucana, ele amava muito Ana.
ele distribuía as ofertas para todos, mas para a Ana ele dava uma oferta dobrada, porque amava muito ela. E chega um dia, ele chama a Ana e diz: Ana, eu não sou alguém que consegue te satisfazer, eu não tenho te dado presentes, eu não tenho sido um marido que você gostaria que eu fosse. Mas a conversa não era aquela. O problema não era Elcana. O problema era a amargura que Ana carregava. O problema era a tribulação que Ana carregava. O problema era aquele espírito de alguém que foi muito humilhado e maltratado, e esquecido e maldizido. Era esse peso que Ana carregava. Então a Bíblia diz que certa feita, Ana ela subiu. Mas ela subiu naquele dia contrita. Naquele dia ela subiu de alma quebrantada. Está aí o segredo. Porque algumas pessoas não conseguem obter luz dos seus sonhos, não conseguem atingir os seus sonhos, seus objetivos e propósitos. Porque elas não conseguem se quebrantar, não conseguem carregar o peso da tribulação. Porque sonhar é fácil, mas gerar o sonho, já fala-se de entrar em outra atmosfera. Já fala-se de entrar em outro patamar. Já fala-se de continuar carregando a cruz. Já fala-se de você suportar o peso, suportar a tribulação. Confiando no Senhor que prometeu, confiando no Senhor que gerou esse sonho no seu coração, na sua mente. Tem muitas pessoas que estão com seus sonhos pendurados, porque diz que não quer mais sofrer com algo que não vai acontecer. Está na hora de você rever seus conceitos. O problema é você ou Deus? Será que o seu sonho é maior do que Deus? Será que os seus sonhos é maior do que a capacidade espiritual, a capacidade poderosa do Senhor? A Bíblia diz que Deus não permitia que Ana desse luz. Por que Deus não permitia? Porque Deus tinha escolhido Ana para manifestar a glória dele. Deus tem escolhido algumas pessoas dessa geração para manifestar a glória dele. E se você não entender, você vai desistir. Se você não entender, você vai recuar. Se você não entender, você vai parar. Se você não entender, você vai desistir. E é apenas um começo, é apenas uma entrada, apenas está começando. Ana, ela estava ridicularizada na frente dos inimigos dela, na frente da inimiga dela, na frente das pessoas que se colocou para poder ofendê-la, para poder derrubá-la, para poder dizer que ela era indigna, para poder dizer que ela não iria conseguir. Mas naquele dia ela sai do âmbito religioso e ela entra em um âmbito espiritual. Ela entra em uma atmosfera poderosa, em uma atmosfera que o Senhor prepara e realiza os sonhos que Ele colocou em nossos corações. E você vai ter que fazer papel de ridículo na frente de algumas pessoas. Como é que você sabe que você saiu da religiosidade e agora você entrou em um âmbito espiritual? É a forma que você adora dentro da igreja. Você não tem vergonha do que as pessoas vão pensar, porque você está navegando nas ondas do Altíssimo, porque você está glorificando, porque Deus está te levando para você profetizar na vida de alguém, porque Deus está mandando você pôr a mão para você curar. Você não tem vergonha de ser envergonhado, porque você trabalha no reino espiritual e você vai pela fé. Você age e é movido pela fé. Você entende que você saiu do âmbito religioso. Mas a religião, ela tem protocolo. A religião tem a continência. A religião tem as suas formas de fazer as coisas para que tudo comece e termine bem. Mas o reino espiritual, ele é bagunçado diante dos olhos naturais, mas não é. A Bíblia diz que o homem natural não consegue entender o que o espiritual fala.
Porque é loucura para ele não consegue compreender. A mente manipuladora, a mente controladora não consegue entender algo que ele não consegue manipular, algo que ele não consegue controlar. Porque o reino de Deus, ele tem um poder que só Deus pode controlar. Só Deus pode controlar. A Bíblia diz que é como um vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, ele sopra onde quer. É esse Deus. É o Deus que dá vida aos mortos. É o Deus que dá visão aos cegos. É o Deus que dá uma perna a um coxo. É o Deus que... Ele é demais. Ele é demais, simplesmente demais. Ele é grandioso, Ele é altíssimo, poderoso. E nós limitamos Ele muitas das vezes com o começo de um sonho realizado. Não limite nem pare no começo do sonho realizado. Porque tem muitos outros ainda. Quando acabar um, tem outro maior. E você tem que ir entrando nessas portas, que são abertas gradualmente. A porta abriu, atento, vamos lá. Mas aqui está legal, aqui tem um ar-condicionado, lá em cima eu não sei se tem ar, não sei se está muito próximo ao teto e tem um Eternite que esquenta. Tem pessoas que têm medo de ir para o próximo estágio. Tem pessoas que têm medo de ir para outro patamar, para outro nível. E ficam ali, paradas. Aqui eu tenho controle de tudo. De tudo que você tem controle, o Senhor não tem mais o controle. E tudo aquilo que você não tem controle, o Senhor tem o controle. Está entendendo? Você prefere ficar no lugar onde você controla, onde Deus controla? Quem é mais sábio? Você ou Deus? Se é Deus, por que essa dificuldade de confiar nele? Vamos lá, vamos chegar mais longe, vamos andar mais uma milha, vamos um pouquinho mais longe, vamos avançar, vamos sair desse lugar estacionado aqui que nós estamos há tanto tempo. Quando foi o último milagre na sua vida, meu irmão? Quando foi a última vez que Deus te usou para você ser a garganta profética dele? Quando foi a última vez que Deus usou a sua mão para poder ministrar o milagre em alguém? Porque você sempre está esperando, retendo, querendo que alguém chegue até você quando é hora de você ir. Tem hora que nós queremos ser consolados, quando é para nós consolarmos. Tem hora que nós queremos rir, quando é para nós estarmos chorando. Tem hora que nós queremos chorar, quando é para estarmos rindo. Precisamos entender, há tempo para tudo embaixo do sol. Precisamos entender o tempo, precisamos entender a atmosfera, precisamos entender o ambiente, precisamos entender o lugar. E tudo isso nos poupa energia, tudo isso é gasto energia, tudo isso é gasto força. A palavra tribulação, ela significa estar quebrado, estar contrito. Em um tempo antigo, na agricultura, quando terminava todo o processo, vinha um tipo de madeira, um tipo de tábua, assim, não sei se é um moinho assim, ele ia triturando, quebrando tudo, arrebentando tudo que tinha ali, ele quebrava. Essa é a palavra tribulação, você está quebrado. Ana, ela chegou quebrada. Ela chegou destruída. E ela falou, não, eu vou me jogar de corpo, alma e espírito aos pés de Jesus. Ela começou a orar em espírito, mas a sua boca se movia. O seu corpo se mexia. Ela suava, ela chorava. Ela babava, parecia que estava bêbada, parecia que estava alcoolizada, porque ela se jogou ali, alguém que falou, Senhor, não aguento mais. Quando a face dela levantava, era de alguém assim, que parecia que estava para lá de Marraquete, parecia que estava para lá de Bagdá. Ela passava perseguição em casa, e naquele dia ela encontrou perseguição também na igreja, no templo também. O profeta, eu acho que ele não estava mais com intimidade de milagre. Eli, a casa dele estava perdida, os filhos dele comia da gordura do templo, nem esperava com que assasse e depois entregasse o sacerdote, porque era de costume naquela época, o ajudante chegar, enfiava um espeto com três dentes, e o que vinha de carne entregava na mesa do sacerdote.
Mas os filhos dele mandavam fazer diferente. Olha, vai lá e pega, antes de assar, manda trazer carne crua, que o churrasco vai ser lá em casa, não vai ser no templo. Não, mas aquela pessoa que ia lá entregar o sacrifício, não, mas eu preciso que a gordura queime. Se você não entregar, eu tomo de vocês. Então estava nesse nível. 1 Samuel, você pode ler isso. Estava nesse nível, estava bagunçado a casa. Ele já estava sem intimidade. Como está a sua casa do Senhor? O seu templo é a casa do Senhor. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Como está a sua casa? Está bagunçada? Ou está arrumada para o Espírito? Está pronta, preparada, alinhada? Ele estava sem sensibilidade, ele estava sem intimidade. Fala mais uma vez. Ele estava sem sensibilidade, ele estava sem intimidade. Ele estava sem intimidade, sem sensibilidade. Ele estava sem intimidade, sem sensibilidade. Ele estava sem intimidade, sem sensibilidade. Rama canchorolobra labadabash. É tempo de você pôr a sua casa em ordem. É tempo de você voltar a se ajoelhar aos pés dele, a estar quebrantado de verdade. Há tempo de você entender o propósito, há tempo de você entender os sonhos, há tempo de você entender a visão, há tempo de você entender a obra, há tempo de você se doar, há tempo de você se mover, há tempo de você se mexer, há tempo de você dar a devida resposta. Eu estou querendo a resposta de Deus. A resposta de Deus para você hoje é: se prontifique e me responda que eu te respondo. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Quando você se prontifica e diz: eis-me aqui, eu estou pronto, não importa o que aconteça. Primeiro eu estou compreendendo porque eu não estou entendendo, eu estou abraçando, eu estou confiando na sua liderança, eu estou descansando na sua liderança, Deus. Eu estou aqui aos seus pés, não estou entendendo nada, parece que está piorando tudo. Parece que o céu fechou, mas eu estou aqui convicto e consciente que o Senhor é fiel, que o Senhor é capaz, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso, glorioso, e o Senhor vai fazer. Quando aparece cristão assim, Deus ele levanta do trono, ele: quem é esse? Eu não estou fazendo e está se prontificando. Eu não estou fazendo e está se disposendo. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é essa? Quem é? Por que não pode ser você? Vira essa chave hoje aí. Se prontifica. Vira essa chave aí, se prontifica. Diz: eis-me aqui. Você não pode desistir desse sonho, você não pode. Você achou que o sonho ia acontecer porque estava no seu controle? Você viu o começo do sonho e falou: é agora, e você abandonou princípios, ideais que não era para você ter abandonado, porque a vontade do sonho foi maior do que o tempo de devocional, foi maior do que o tempo de relacionamento. Você trocou coisas que no começo você chegou lá porque você não abriu mão até aquele momento. Se quebrante, chega aos pés dele. Quando o profeta entendeu, ela falou: profeta, eu não bebo, eu não tomo bebidas alcoólicas, eu estou amargurada, estou com a tribulação, estou sofrendo, eu não estou suportando. Ela estava dizendo assim: olha, tem sido difícil, mas eu não desisti. Tem vários anos eu vindo aqui, mas nada me acontece. Eu volto para casa e mais uma vez, eu deito com meu marido e nada acontece. Eu espero 1 mês, 2, 3 meses, nada. Está chegando o tempo onde que eu não vou conseguir mais ter fertilidade. Está chegando o tempo que eu não tenho mais controle.
profeta, ele podia estar desorganizado, podia estar bagunçado, mas foi Deus que ungiu ele. E tinha autoridade sobre a vida dele. Tinha poder na palavra dele, ele profetizou. Ele profetizou, ele disse: ei, vai acontecer o que você pediu. Vai lá, volte para casa, deixa o sonho realizar, deixa o sonho acontecer. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ela estava triste. Mas a partir daquele momento ela saiu alegre. Sabe por quê? Ela tomou posse. Ela entendeu que no campo, na atmosfera espiritual, tinha acontecido algo. Ela tomou posse, ela exerceu a fé, ela ativou o código, acreditando naquilo que o profeta tinha liberado, no que o sacerdote tinha liberado na vida dela. Está na hora de você começar a tomar posse do que tem sido liberado sobre a sua vida. Está na hora de você vestir a roupa de vitória, vestir a roupa que o Senhor tem confeccionado para você. Ela já tomou posse, ela não estava com o filho ainda no colo. Ela ainda não estava indo dar à luz, não tinha ainda nenhuma aparência, ela não tinha nem se encontrado com o esposo dela, mas ela saiu alegre, ela saiu convicta, ela saiu confiante, ela saiu fervorosa. Chegou em casa, ela chegou comendo, como Penina acostumado ver aquele semblante caído de Ana. Penina acostumado ver a amargura nos olhos, a tribulação nos olhos dela, aquele peso que ela carregava. De repente ela chega deslumbrante, ela chega com uma face, sorriso, canto a canto, um olhar brilhando. Está na hora de você mudar a cosmovisão dos seus inimigos. Está na hora de você carregar a alegria da salvação. Está na hora de você começar a carregar na sua face a alegria de um Deus que gerou e colocou um sonho no seu coração. A cidade precisa entender, o Estado, o mundo precisa entender quem é que está com você, o que é que age com você. E que nada pode separar desse amor. Nada pode separar, nada. Salmo 137, abre comigo para nós encerrarmos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Deus gosta demais quando você se esvazia. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você tem que ser perseverante. Desde criança minha mãe olhava assim para mim e falava: nem comece que eu te conheço. Quando você coloca uma coisa na cabeça, você vai até... Eu aprendi a ser assim. Se quer que os sonhos aconteçam, você vai ter que gastar tempo. Se quer que o sonho aconteça, você vai ter que gastar tempo. Você vai ter que tentar descobrir formas, pedir sabedoria do alto, e você vai vendo todas as vertentes. Naturais, acabou, entra nas sobrenaturais. Porque o sonho que você pode realizar, palpável, o sonho que está aberto, você não precisa de fé, porque já está aí a fé. Ela serve para coisas invisíveis. É trazer à tona o invisível para o visível. A fé, ela só entra em contato só quando você não sabe ainda, você não está vendo ainda com os seus olhos. Você começou a enxergar com os seus olhos, você só precisa do amor. É por isso que onde que há amor, a Bíblia diz que não precisa usar a fé.
Contra o amor não há lei. O amor é o maior poder que nós podemos liberar. Você tem que ser persistente, você tem que ir. Ana se esvaziou por inteiro. Ela se esvaziou, e Deus gosta de ver pessoas que se esvaziou, que não tem mais nada, não tem reserva, não tem nada, se esvaziou por completo. Ah, mas por que Deus expôs Ana a esse ponto? Sabe por que Deus expõe a sua dificuldade? Sabe por que você é ridicularizado na visão de algumas pessoas? Para que o impacto da glória, da conquista seja muito maior. Seja muito maior. E não espere eles contemplarem juntamente com você, não. Mas Davi, ele era ousado, ele falava: Deus, coloca uma mesa diante dos meus inimigos. Você conhece o final da história? Ana teve um filho. Depois ela faz uma oração e ela diz: olha, eu ri dos meus inimigos. Na oração ela diz: eu ri dos meus inimigos. Aquele que não tinha nada agora tinha tudo. O que não tinha, aqui não tinha filho, agora tinha 7 filhos, e aqui tinha vários filhos, perdeu todos. Tem coisa que você não entende, tem coisa que você não compreende, mas você precisa confiar. Você precisa confiar, você precisa ter um coração de adorador. E tomara que seja que Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se a minha língua no céu da boca, pegue-se minha língua no céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia de Jerusalém. E aí vai. Aqui está falando sobre os exilados, as pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia. Salgueiro é um tipo de árvore bem alta. O que é que eles faziam? Eles prendiam a harpa lá para que o povo de Israel não pudesse tocar, entoar canções ao Senhor. Em uma terra estranha, mas eles pediam: cantam agora, sejam felizes, sejam alegres. Eles irritavam, eles faziam chacota, eles tiravam o maior sarro. Mas eles falavam: não, mas o Senhor não vai esquecer de nós. O Senhor não vai esquecer de Jerusalém. Ele vai elevar Jerusalém acima de todas as nações. Porque Ele disse que Israel era a menina dos olhos dele. Não, Ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer em terra estranha, não. Eu vou adorar, porque eu sei que Ele não esqueceu de nós e nem vai esquecer. Eu vou adorar, por isso tem muitas pessoas com seus sonhos pendurados, com seus sonhos presos. Você acha que foi fácil para Jesus na cruz, preso no madeiro, com um prego transpassando os seus pulsos, transpassando os seus pés? O sonho fechou os olhos na terra e abriu os olhos no inferno, cheio de pecado, carregando o nosso pecado. Mas ele já chegou no inferno com autoridade, porque nada tinham contra ele. Ele abraçou o nosso pecado, mas o pecado não pôde abraçar ele. Ele abraçou a nossa culpa, mas a culpa não pôde abraçar ele. E a Bíblia diz que ele pregou aos cativos. E o pregar que ele pregou no inferno não é as boas novas, não é evangelho, mas foi um pregar de juízo. Quem estava lá já era. Sua oportunidade está aqui, enquanto tem vida. Foi uma pregação de juízo, foi um tetelestai que ele bateu lá embaixo também. Ascendeu ao céu, pegou toda a autoridade e desceu num corpo.
no corpo morto, cheio de pecado. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que ressuscita você quando está em pecado, caído, jogado ao chão. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que te ressuscita. É o mesmo Espírito que te edifica, é o mesmo Espírito que te cura, que te reedifica, que direciona você. Aprenda a ser um adorador, não importa o que esteja acontecendo. Aprenda a ser um adorador, não importa o que os seus olhos estão vendo. Eu lembro-me no dia que eu falei que eu estava indo para um seminário e um colega meu caiu da moto rindo. Literalmente caiu, ele escorregou e caiu. Você, pastor? Cara, ele ria. Eu lembro-me de um professor falando que eu nunca pregaria, que se eu quisesse alguma coisa na igreja, daria para me ser zelador, tocador. Eu falei que tocando era terrível, minha coordenação motora terrível. Os meninos da banda sabem como eles sofrem aqui. Ei, você não pode deixar as palavras te pararem. Você não pode deixar as palavras te pegarem. Você não pode deixar os seus olhos te enganar. Você não pode deixar o eu morto dizer que você não é ninguém. Não, você não pode. Você não pode ficar ouvindo o que aquele... Você tem que entender que tudo é uma fase. E nessa fase você está em evolução, você está em crescimento. Quem quiser te acompanhar vai estar junto com você. Mas muitos vão ter que ser deixados para trás, porque não entenderam, não enxergaram do mesmo ponto de vista que você. É tudo um processo, é tudo uma fase. Eu não posso dizer daqui a 5 anos onde o Arnaldo vai estar, daqui a 5 anos onde o Anthony vai estar, porque tudo vai depender deles dois e do que Deus quer para eles. Tudo vai depender. 5 anos atrás, seu Antônio não é o mesmo que hoje. 5 anos atrás o irmão Antônio não é o mesmo que hoje. 5 anos atrás o Alexandre não é o mesmo que hoje. Mas as pessoas vão te rotular por aquela fase que vocês estavam passando. Toda vez que lembrarem de você, vai lembrar de você como quem você era, não quem você é hoje. Para algumas pessoas hoje eu tenho que me reapresentar. Porque quando vai puxando o papo, assim, principalmente quando eu vou de férias na Bahia, pensa que eu continuo o mesmo e a história mudou, a conversa mudou, o Espírito entrou em ligação com o Espírito de Deus. O Espírito não muda. O Espírito que você carrega aí dentro é o mesmo, porque é o propósito de Deus. Ele soprou esse Espírito de dentro dele nesse corpo. Costumes, éticas, moral, elas são mudadas, ela evolui, ela cresce. Mas o Espírito que permanece, que Deus colocou aí dentro. Então vamos lá. Por isso que é loucura para o homem. Você está tentando aprender com o mundo aquilo que foi dado pelo céu, foi dado por Deus. É por isso que tem hoje igrejas querendo usar coach. Coach é para mover as coisas da terra. Nós precisamos de profetas cheios da revelação. Precisamos de pessoas com intimidade com o reino de Deus, com a glória de Deus. Carregamos a cura dentro de nós. Carregamos a sabedoria, a transformação dentro de nós, porque foi Deus que colocou dentro de nós. Foi Deus que colocou dentro de você. Eu não sei aonde você quer chegar. E talvez se você parou de planejar, hoje, eu profetizo sobre a sua vida um recomeço dos seus sonhos. Força para você vencer as tribulações que o sonho gera. É a tribulação que dói. É a tribulação que faz as pessoas desistirem. É a amargura que as pessoas não querem carregar, de esperar o sonho ser gerado. Ah, mas eu estou tão confortável não sonhando. Mas você também não está vivendo. Tem pessoas que acham que o gostoso é chegar no outro lado da margem. Não, o gostoso é você curtir a viagem até você chegar lá.
O gostoso é você saber de cada degrau. Eu tenho todas as fotos quando nós começamos o ministério com uma caixa, um teclado, e aí veio o Daniel com o carrom, os microfones, tudo, como a gente começou, cada detalhe, como a cadeira, como a irmã fulano, irmão ciclano, e como aconteceu, cada detalhe. E tudo isso aqui é bem pequeno ainda, porque Deus colocou algo no meu coração. Deus falou o ministério que nós teríamos. Foi Ele que falou, não foi eu que quis, não foi eu que arquitetei, não foi eu que planejei, não. E o ministério não é do pastor Diogo, o ministério não é da Batista. Eu sei aonde vou chegar. Se você vai estar lá comigo, eu não sei. Mas eu peço a Deus forças para que você esteja. O sonho não pode parar porque as pessoas pararam de remar. Se o barco é muito grande, as pessoas pararam de remar, vai de caiaque, vai de bote, mas chega no outro lado, por favor, não desista e não pare. Para de usar esse termo, ninguém me ajudou. Para de usar esse termo, ninguém me ajudou. Deus, Ele tem colocado as pessoas certas para poder te ajudar. E você está querendo ajuda das pessoas que você escolheu, não das que Deus colocou. Sabe quais são as pessoas certas? Muitas das vezes as pessoas que vão abrir porta para você são as pessoas que você tem menos afinidade algumas vezes. Para Deus falar no final que foi Ele que fez, não você. Porque a glória tem que ser dEle. A glória tem que ser dEle. E mesmo que esteja chegando no final do seu sonho, mesmo que esteja chegando no final da sua vida, falar, ó, não dá para concretizar o sonho, e agora? Seja como Barzilai. Barzilai, ele foi aquele que deu asilo para Davi em uma época de perseguição. Quando Davi chegou no tempo de glória, Davi se lembrou de Barzilai e falou, Barzilai. Fui lá visitar Barzilai já velhinho. O que é que eu posso fazer como forma de agradecimento? O que é que eu posso fazer para poder te alegrar, Barzilai? Barzilai olha, fala, meu sonho precisa continuar. Pega o filho dele aqui, está falando da próxima geração, você tem uma paternidade. Você tem uma paternidade espiritual sobre pessoas. Filhos não é só o que sai do seu ventre, entenda isso. Entenda isso, tem pessoas que você cuida, tem pessoas que você gerou gastando tempo de oração, que você gastou tempo ensinando. Barzilai falou, meu sonho não vai morrer aqui. Satanás olhando para Barzilai dizendo, agora que Davi se lembrou, já era, não tem mais nada. Barzilai, pega o meu filho aqui, leva com você. E a Bíblia diz que todos os dias os filhos de Barzilai comiam na mesa do rei, assentava na mesa do rei. Ele falou, o meu sonho vai continuar nas próximas gerações. Satanás, ele não é ele que dita quando é que o sonho acaba, porque quando Deus coloca, Deus é um Deus multigeracional, Ele vai visitando várias gerações, Ele não para em você. Eu sou o Deus que visita até 1000 gerações, daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. O sonho não se acaba, o sonho não se acaba. Minha avó achou que teria um pastor dentre os filhos dela. Não aconteceu. Chegou os netos. Metade na igreja, metade no mundo. Mais no mundo do que na igreja. Chegava a idade da liberdade. Tchau, igreja, fui. Bye, bye. Aí tinha um problemático lá, que de alguma forma ela orava de forma diferente. Até o dia... Quando eu falei para ela, eu lembro, já falei para vocês várias vezes, a alegria, a satisfação. Porque ela falou, não vai morrer. Não vai morrer. Vai vir na próxima geração, vai vir na próxima geração. Vai vir na próxima geração. Não desista, quero te falar nessa noite. E se você entender esse ambiente profético que está aqui... Você estava pulando nesse ambiente.
Semana passada eu profetizei algo aqui referente a isso. Uma pessoa ali abraçou, falou, não, saí convicta, pastor. O sonho já estava morto, você falou, você liberou a palavra, e na hora eu captei. Essa semana aconteceu algo esplêndido, me chamaram que já tinha esquecido, mas naquele momento que você falou na mensagem eu abracei. Naquele momento eu abracei e carreguei. Levei para minha casa, levei para minha vida. Me ligou hoje dizendo: vamos orar? Essa atmosfera ela tá gostosa, igreja. Eu já tomei posse já aqui. Sei que vai acontecer. Eu já tomei posse. Está pronto para ser ridicularizado, ridicularizada na visão do natural? Então toma posse. Se você não estiver preparado ainda, pede a Deus preparação. Faz o que os outros não fazem.